quando comecei a cantar, já comecei a cantar as coisas que eu escrevia. Comecei também a escrever. E cantava bem da mal. Eu tinha um timbre giro, estás a ver? Yeah. Mas não sabia cantar. Mas cantar aprende-se. Aprende-se, claro. Cantar porque há quem tenha uma boa voz e não saiba cantar, há quem cante bem e não tenha boa voz. Exato. Há quem tenha as duas coisas, há quem não tenha nenhuma. Eu acho que não tenho nenhuma. E eu acho que também estou ali no meio de qualquer coisa que não é coisa nenhuma assumida também, percebes? Nem tenho uma voz que toda a gente diz, epá, que bela voz. Yeah. Nem canto que toda a gente diga, foda-se, este gajo canta para caralho, não sei o quê. Tenho uma boa interpretação das palavras. Aprendi a cantar através de Mas às vezes é o mais importante. Pronto. Aprendi a cantar assim, através de um amigo fadista que me explicou que nós temos que cantar como falamos, senão não se percebe aquilo que estamos a dizer, não é? E isso alterou completamente a minha forma de compor, a métrica. Né? Às vezes exagero brincar com palavras e com ritmos, que eu fazia até aí, mas depois isso mudou porque é que eu estou a falar se não me entendem, ou se eu digo uma frase e não. E então, como aprendi a cantar, a interpretar, a pôr as palavras no sítio certo, isso mudou a minha forma de compor e de escrever, não é? Mas entretanto, isto entre os 16 e os 20 anos, tive esses grupos, tive vários. E era um junkie autêntico, não é? Experimentei tudo que havia para experimentar. Aos 20 anos deixei a banda filarmónica, fugi de casa, voltei e depois comecei a namorar com uma rapariga de Grândola e comecei a ter as minhas primeiras experiências fora de casa de longo curso, tipo 15 dias fora de casa, um mês, sem dar satisfações, e às tantas a minha mãe chateou-se mesmo e depois eu decidi sair de casa, e saí de casa com 2 contos, com 10 euros, não é? E fui para Évora, onde estava a minha irmã, mas não foi porque estava lá a minha irmã, foi porque um amigo meu que tocava comigo numa banda também tinha entrado na universidade, que era o primeiro ano do curso de música clássica da Universidade de Évora. Foi quando abriu o curso, ainda não havia o de jazz. Eu vou com ele e chegamos eu estou um mês na casa da minha irmã e ela diz-me, pá, tens um mês para sair daqui, e eu só tinha 10 euros, como é que agora? Então o que é que eu fiz? Foi a minha primeira gestão económica. Eu gastava só o dinheiro de um café por dia para ir ler o jornal ou a Arcada para ver os anúncios dos empregos, não é? Numa semana arranjei trabalho, em 2 semanas arranjei 2 trabalhos, porque o primeiro trabalho que arranjei foi no restaurante ao fim de semana, e depois eu fui para uma empresa de venda de peças de automóvel. E ao fim do mês já tinha um quarto e saí da casa da minha irmã e tornei-me independente, antes da tua idade ainda. E pronto, tinha um ordenado, e na altura ganhava-se fixe, estamos em 98 mais ou menos, 97, pronto. E estávamos num exponencial económico. Portugal estava a gastar dinheiro que não tinha, não é? Mas pronto, vinha dinheiro da Europa e o caralho, e a malta esbanjava aí, havia dinheiro, havia economia. E chego lá, conheço um outro rapaz de Leiria, o Bruno Sintra, que era baterista e percussionista também do curso da universidade. E ele e o André, que tocava viola d'arco, e eu guitarra, não? Fizemos um grupo, e eu convidei o Bruno, pá, tu não queres juntar comigo e com o André e fazemos um grupo e vamos correr o país todo, e o caralho, estas cenas da tua idade, não é? Bora fazer, como tu estás a fazer comigo agora, pá, vou fazer um podcast e tal. E sim, claro. Estás maluco e não sei o quê, agora correu o país todo e achas que isso é assim, para lá, não sei o quê. Há de correr bem. E começávamos a fazer umas cenas na casa dele e os estudantes iam lá assistir e tal. Passado um ano estávamos a fazer a primeira parte de chutes e pontapés
na recepção ao Caloiro em Leiria, precisamente, numa tenda de circo. Muito bom. E estávamos. Abrir os chutes e pontapés é muito bom. Nós tocávamos nas horas. Mas ainda por cima, estás a falar de 98, 99, que acho eu devia ser a altura em que os chutes estavam. Yeah. Eram a banda. Abrir um concerto dos chutes nessa altura. Mas estou a falar de um período onde havia um circuito intermédio. Ou seja, as editoras das multinacionais, sobretudo Universal, a Sony, não sei o quê, tinham gajos a ver as bandas novas, olheiros, né, que se chamam AIRs, que quer dizer artistas e repertório. E tinham apoios, ou seja, o jornal Blitz, não era a revista, era o jornal, tinha páginas dedicadas aos novos talentos, às bandas que apareciam. Havia muitos concursos de bandas de alternativas. Eu fui a muitos concursos. Os anos 90 foram muito ricos, mesmo muito anos ricos. 80 e 90. E nessa altura era tudo exponencial, não é? Tudo crescia assim, parecia que punham o adubo nas coisas. Era fácil. Sim, acontecia com facilidade. É aquilo que se vê, é aquilo como as coisas acontecem em países desenvolvidos, não é? Onde as coisas funcionam. E na altura nós acabámos por ser convidados, porque fazíamos uma música diferente. Havia muita gente a repetir e a imitar coisas, mas fazíamos uma música diferente. Tens cenas gravadas disso? Tenho. Então depois já mostro, que eu quero ouvir isso. Tenho sobretudo em vídeo. Tenho um vídeo no YouTube, uma coisa assim. Depois tenho para aí num disco externo, assim, alguns dessa altura. Tenho discos dessa altura. E essa banda que começou com 3 pessoas, depois começou a crescer, ia ter 4 e 5 músicos e não sei o quê. E de repente, nesse concerto do Chutes e Pontapés, na primeira parte dos Chutes e Pontapés, estava a correr muito bem, só que havia uma máxima, de hoje acontece um bocado, era que os gajos que são cabeça de cartaz têm que ser os melhores da noite, não é? Então os técnicos de som, as entradas não podem ser melhor que o prato principal. então os técnicos de som não dão tanto volume, não sei o quê, e até essa coisa, se estiver a correr muito bem, como era o caso, até te estragam o concerto. Então um feedback qualquer, não é? A viola de arco ali falhou, para azar dos gajos. Nós tínhamos alguma tarimba de desenrasco e eu olho para o Bruno e digo, continua, e o gajo continua e começa a fazer um grande solo de bateria, e os gajos a arranjarem a viola de arco e o microfone, que era mentira, que não estava nada, estava tudo bem, mas não sei o quê. Mas tu-te a falar já daqueles concertos onde tens os roadies e te levam e o gajo, e depois o Bruno tinha o microfone também para fazer coro. Benfica, aquelas parvoíces. improviso. Ou seja, o concerto então levantou mais. Se resolveu a cena. E na recepção ao calor de Leiria. Ou seja, a malta devia estar toda enfrascada. Claro. Eu queria era festa, não é? E era assim uma tenda de circo cheia de gente, não? E no fim daquilo vem um gajo falar connosco e vem-me perguntar a mim, que eu era o vocalista: tu é que és o mentor da banda? E diz: não sou mentor de coisa nenhuma. Isso é uma banda, uma banda pressupõe que sejam todos iguais, não é? E não sei o quê. Mas és tu que fazes as músicas, está bem? Mas pois eu topei logo que eras tu e não sei o quê. Mas olha, tu com essa mentalidade não vais longe. Eu, não vou longe, então porquê? Isto vendia, esta merda vendia, merda. Depois o gajo vem dizer que era da Universal, da editora da Universal, não sei o quê, mas eu caguei para o gajo completamente. Estava a viver a cena com os meus amigos, imagina, 20 e poucos anos a viver num sonho assim, daqueles. E de repente, passado uns anos, a banda cresceu e até fizemos alguma televisão e não sei o quê, e fomos convidados para ir aos Açores também uma Câmara das Fitas, e fomos,
E quando estamos a ir para lá, no avião, estamos a ver o jornal, lá está. E no jornal, até um público, um diário de notícias, tinha sempre referências aos novos talentos. Vimos que tínhamos sido aceitos para a final de um concurso de bandas da Antena 3, em direto da Antena 3, que era promovido pela Universal. Ou seja, não era por acaso, depois aquilo, eles falam todos exato. e tal. E é um meio pequenino. Yeah. Então, os júris era o Paulo Ventura, que foi júri do. Tu agora se calhar não sabes quem é assim por coisas. Foi manager do Tiago Bittencourt, dos Blasted Mechanism, de uma série de gente. Ele trabalhava na Música do Coração. A Música do Coração é que organizava os festivais todos. Então ele era júri, era a tal Homem, que era a ER da Universal na altura, era o Henrique Amaro da Antena 3, assim, uma série de cabeças, e nós tivemos que regressar dos Açores 2 dias mais cedo, porque tínhamos uma semana para estar lá, e ficaram lá as namoradas e a gente veio, claro. E às tantas viemos mais cedo e chegámos já bem atrasados. O avião chegou mesmo ali em cima da cena. Chegámos bem atrasados. Mas o que é que a gente se lembrou no caminho? Vamos fazer uma introdução do caralho naquela merda, mas não ensaiámos, foi só de boca. Fazíamos tchan tchan, um break e tchan tchan, não sei o quê. E depois aquela merda era uma música 5x4, já tramada por si, mas ainda estávamos para inventar. Ok, vamos fazer não sei o quê. Mas original. Tudo originais, não é? Chegávamos lá, bora, tchan, e a introdução correu bem da mal. Lá atinámos e começámos a música outra vez e depois demos um concerto zorro ao vivo na rádio, não? Estava a dar ao vivo na Antena 3. Exatamente. Uau. E eram 5 bandas, e às tantas, quando foi a classificação, ficaram uns outros em primeiro. Nós são conhecidos agora ou nem por isso? Quem? Os que ficaram em primeiro? Dentro do meio, mais ou menos, mas não. Mas não se ingraram nem. Não, isso é relativo. Eu depois também posso falar nisso se quiseres. O que é se ingrar, o que é isso. E às tantas, ficámos em segundo e recebemos um prémio que não existia, que era o prémio de originalidade. Porque éramos bué de originais, a gente fazia música completamente fora do normal, e recebemos esse prémio. E no outro dia no Público veio um artigo do Nuno Galopim com o nome da banda. A nossa banda chamava-se Sons de Cá, eu lá tu o nome, que se chamava Sons de Cá, o artigo, e vinha a falar precisamente do concurso no Y, que ainda hoje existe o Y, que fala de música e de cinema e de não sei o quê. E então era uma página de um lado e do outro, 2 páginas centrais dedicadas ao concurso, mas uma coluna só falava da nossa banda. Mas o gajo todo impressionado com aquilo e não sei o quê. Ou seja, vocês quase que tiveram mais tempo de antena, entre aspas, no jornal do que os vencedores. Tivemos, sem dúvida. E na semana a seguir veio outro artigo sobre nós e já não se falou dos vencedores. E isso levou-nos a ser convidados pelo Paulo Ventura, que trabalhava na Música no Coração, a organizadora dos festivais, para fazer uma turnê pelos festivais. E ele editou um disco com uma compilação de bandas. Foi aí que eu conheci o Tiago Bittencourt, que na altura tinha uma banda chamada Toranja. Sim. Não sei se sabes isto. Quer dizer, quem é que não conhece os Toranja também não é bem assim. Da tua geração pouca gente conhecerá. Mas há sempre aquela conotação ou aquela ligação de Tiago Bittencourt Toranja. E às tantas, esse gajo editou um disco patrocinado pela Ótimos e distribuído pela Emílio Valentim de Carvalho, e era uma compilação com 12 bandas, e eram 12 concertos por banda. Algumas foram 5 festivais ou 6 e o resto em auditórios. E agora imagina-nos, não é? Chegarmos ao Palco Ótimos em Vilar de Mouros, na altura, na segunda edição de Vilar de Mouros. Depois da sequência houve uma edição em 71, isolada, ainda antes do 25 de Abril, que tiveram cá os YouTube, coisa assim. E a Orquestra Sinfónica, não sei do quê, mas era um festival contido.
E depois, quando começou, perto de 2000, 99, 2000, 2001, quando começaram os festivais, assim, a sequência outra vez, o primeiro foi o de Vilar de Mouros, o símbolo da vaca e não sei o quê. E então eu lembro-me de chegar a Vilar de Mouros, e quem foi tocar nesse ano foi Rammstein, Manu Chao, os Lamb, The Weasel, não sei o quê, e depois as bandas mais pequenas, Renderfly, Toranja, Sons de Cá, não sei o quê. Mas era giro depois vermos as t-shirts lá a venderem com os nossos nomes lá no meio dos outros, e muito pequenitos. Então nós chegámos ao palco e nos camarins andavam umas fulanas de patins com coisas e não sei o que, isso aqui a gente ficou foda-se, onde é que nós estamos, não é? E aconteceu uma coisa muito gira. Nós tínhamos um pianista na altura que é o Ulf Dink, não sei se conheces, que é de Montemor. Ele é construtor de pianos e afinador e pianista, e nós até já ensaiávamos lá na casa dele em Montemor. E acontece que o Paulo Ventura, esse gajo da música do coração, que começou a ser manager nessa altura de algumas bandas, o Paulo Ventura vem-nos a carregar um piano de cauda para cima do palco. Começa a rir à gargalhada. Alentejanos, não é? Imagina, os alentejanos no meio dos lisboetas todos, cheio da pinta, começa a rir à gargalhada, a carregarem um piano de cauda, mano. Podias levar um teclado, isso não sei o quê, mas o Wolf era todo, né? O Wolf tinha 20 pianos em casa, ainda por cima é alemão. Alguma vez ele ia tocar numa coisa dessa, eu nunca na vida. Mentira, foi. E porquê? Porque o piano não tinha parte mecânica, era vazio. Ele era só para fazer bonito. Exato, ele encaixava um elétrico lá no Holland, lá dentro do. Quando o outro viu aquilo, ficou, afinal vocês sabem. Passado. É que a imagem conta muito. Passado uns anos, ligou-me o Ventura e disse: pô, carinho, dá-me lá o número do Ulf. Então, porque o Butencourt quer fazer um concerto com piano e eu lembrei-me da vossa cena e de encaixar o elétrico dentro da caixa. Eu quero-lhe comprar uma caixa sem mecanismo para ele encaixar. Para já é muito mais leve. Não tem. Pois, exatamente. E dá outra pinta. Por isso é que ele achava que a gente ia ali a sofrer. E é muito mais fácil, não precisa andar com os microfones. Não dava cá a sofrer coisa nenhuma, não é? Mas que aquilo deu um sainete do caraças ao nosso concerto deu. Agora, eu estava a mijar às pinguinhas antes de entrar naquele palco, não é? Palco principal? Não, mas era o secundário. Mas tinha 15 mil pessoas à frente, não é? E eu, o que é que eu vou fazer? Não sei. E ainda por cima fomos abrir. Estava alguém a atuar ao mesmo tempo no principal? Não. Aquilo começava ao fim da tarde. Primeiro o secundário e depois é que. E então íamos abrir o festival naquele dia. Estás a ver? Tudo à espera do primeiro concerto. Com uma expectativa gigante. E caralho, ainda por cima os festivais naquela altura era uma novidade. Não é nada do que tu visses. É que não tem nada a ver. Eu queria que tu visses os pataguinhos tugas todos, não é? A ver uma coisa que nunca tinha visto na vida, uma data de palcos, um grande recinto, bebida, raparigas, gansas e aquelas porras todas, gajos de jambé. Então, aquilo estava a explodir. Era o início, não é? Era os nossos anos 60 praticamente. Vividos com essa liberdade digna do momento, não é? E eu lembro-me de chegar ao palco, a tremia que nem varas. Eu tocava baixo e cantava nessa altura. Eu tremia que nem varas verdes e me espetei o verbo. Oi, pessoa. E vejo uma. Estava sentado no chão. Tudo a levantar-se a correr aí. E eu fico foda-se. E agora, velho? O que é que eu fui fazer? Mas valia estar. Não, fiquei lá outra vez. Aí o Bruno, assim, pum, aí começa o concerto e pronto. E depois aquilo passou. Foi um concerto bem fixe. E daí fizemos mais 11, não é? Foi editado, fomos gravar para um estúdio em Lisboa. Depois começaram essas experiências também mais profissionais, que era o Nex Studios, onde encontrei o Joe Fossard. Eu nunca mais me esqueci do nome deste produtor que foi produzir o nosso disco.
e que estava a produzir o disco Terracota na altura, o primeiro, e que eu curti bué Terracota, não sei se conheces Terracota, pronto. É música africana feita por portugueses. O nome não é estranho. E eu curti bué Terracota, é música africana feita por portugueses, e de repente apaixonei-me por música africana ali. Foi assim um momento que eu tive ali até que mais tarde vim a descobrir que eu descendo de africanos, todos nós, não, mas recentemente, portanto, o meu bisavô era preto. Sabes de onde? Sei, de São Romão. De São Romão, que era uma colónia de escravos. Não propriamente, o meu bisavô não era escravo, mas ele foi o último a ser preto da geração, não? Mas o meu avô já não era mulato. O meu pai já era um mulato mais claro e eu ainda sou moreno. A minha irmã é mais morena do que eu, tem mesmo cabelo preto e olhos pretos. Eu já tenho uma mistura da minha mãe, que é branquinha e cabelos castanhos mais claros. E esses caracóis se calhar também vêm um bocadinho. O meu pai tinha carapinha ainda, não é? Yeah. Portanto, esses caracóis ainda vêm, ainda tenho o sangue azul nas gengivas, como aos negros. E às tantas houve ali uma ligação que eu não percebi na altura, que era a genética. Yeah. Mas pronto, apaixonei-me um bocado pela música africana com os Terracota, quando eles estavam a fazer o primeiro disco. E depois dessa altura, tu pediste para me apresentar. Eu já vou. Com 51 minutos de apresentação. Isto não é justo. Podias falar mais também. Não, fala à vontade então. Pronto, era para te dizer que isso foi a minha primeira experiência como criador, não é? E foi quando eu percebi até que ponto pode chegar aquilo que tu fazes, não é? Yeah. De quantas pessoas. E é aí que nos fazem uma proposta de um contrato. Nós entretanto tínhamos um EP e fizemos um disco, e fomos gravar um disco no estúdio do Zenzona Prods, que não sei se sabes quem são. Tinha uma música que era não sei o que, Sunset, que era não sei a letra, cantavam em inglês, tal. À altura do Silence 4, eles andavam ali muito colados. Eu também gravei no estúdio do Silence 4, do David Fonseca, em Leiria. Que é de Leiria. Não. Em Leiria, precisamente, por causa do Bruno, que era de Leiria. Mas isto foi quando fizemos a maquete, que nos levou aos concursos, foi muito antes ainda. Foi essa maquete que nos levou à primeira parte dos Chutes e Pontapés. Pronto. Curiosamente, depois fiz a primeira parte de Terracota, já noutro projeto. Mas pronto, mas depois aquilo tínhamos uma zona VIP de camarins comuns e pronto, e tive com aquela gente toda, né, dos Manu Chao e dos Rammsteins, dos The Weasel, que foi dos piores concertos que eu vi da Weasel. O Carlão, o Pac-Man abusou nos consumos, não conseguia cantar quase. Yeah. Eles este ano que iam voltar e... Sim, são os revivals agora, isso dá dinheiro. Acho que o Nós Alive estão assim a tentar renascer um artista por ano. O ano passado foi os Ornatos, este ano os da Weasel. Isso não é renascer, isso é uma estratégia de ganhar dinheiro. É muito marketing. Muito marketing. Isso tem a ver com o público-alvo. Também já lá chegamos, se quiser. Marketing, isso dito assim. Mas sim, claro, é autêntico. Claro, mas autêntico. Isso tem a ver com. Se calhar tu comparares a venda de bilhetes do Nós Alive de 2018, em que se calhar chegou ali maio e ainda tinham, sei lá, 20 ou 10% dos bilhetes para vender, e eles anunciam os Ornatos Violeta, que esgota pelo menos aquele dia em 2-3 meses, se calhar, e no ano a seguir da Weasel e faz exatamente o mesmo. Mas olha, se calhar pensas e olhas para aquilo e vês assim, imagina, se meteres só no ano bandas da Weasel, Ornatos, estou a tentar lembrar-me assim, imagina o Silence 4 também, todos no mesmo ano,
pá, aquele festival dá o boom, estás a ver? E fazes o Porquê? que no ano a seguir? Dá porquê? Dá nostalgia e malta de. É que, por exemplo, há muita malta da minha geração que nunca viu The Weasel na vida. Eu nunca vi The Weasel na vida porque quando eles acabaram eu tinha o quê? 4, 5 anos, 6 e nunca os vi. E tenho, é a mesma coisa que se agora, por exemplo. Posso-te apresentar o Quaresma, por exemplo. Mas imagina que tinhas a possibilidade de fazer um concerto de Queen com o Freddie Mercury agora. Ias vender, mas eu lembro-me quando eu acho que isto tudo começou com o regresso dos Guns. Que houve ali uns boatos que o Axl Rose e o Slash tinham-se entendido e não sei o quê, e fizeram um concerto de surpresa em Nova Iorque, o que é que foi? E outros gajos ao Altice Arena. Não, mas eu não estou a falar dos Guns cá em Portugal, o concerto que eles iam dar agora, estou a falar fora. Que eles fizeram um concerto de surpresa. Acho que a única novidade que eles tinham era uma rapariga que era teclista, que era a única que não era integrante inicial. E houve aí um boom de bandas a voltarem a regressarem, bandas que tinham acabado e não sei o quê. Sabes porquê? Explica-me então. Então, porque se calhar sabe. Não, para mim é mais produtoras e organizadores de eventos como o Nós Alive que sabem que vai ser dinheiro quase garantido. Vamos ver uma coisa. Tu trazes mais público a um festival de uma banda que não toca há 15 anos e que vai tocar exatamente a mesma coisa e tu conheces as músicas todas e não lançam nada há tempos, do que a banda que esteja neste momento no auge e a produzir sempre cenas novas. Olha, Acho eu. Olha uma coisa. Tu, pelo menos nos tempos que correm. eu concordo contigo. Acho que tens razão. Acho eu. Sei lá. É que tem razão. Sim. Mas Quem sou eu para dizer que tenho a certeza e que é mesmo isto que eu estou a dizer? Não é nada disso. Se calhar vai na volta é completamente diferente. Uma coisa eu sei. Que os festivais ultimamente começaram a ficar direcionados para uma geração mais nova, não é? Sim. Uma geração de pessoal que houve outras coisas. E tu vês pelos cartazes. Pronto, malta coisas de trap e malta de. que eu não conheço. Sou sincero. Mas eu também não sou musicólogo. Eu estou a estudar supostamente para isso, mas também não te sei dizer ao certo. Sei lá. Tu tens cadeiras de musicologia? O nosso curso é musicologia, basicamente. Okay. O nosso curso chama-se Ciências Musicais, mas é o equivalente à musicologia. Por exemplo, nós só podemos fazer trocas interuniversitárias em Portugal com duas faculdades. A Faculdade do Minho, que tem Ciências Musicais, e a Faculdade de Évora, que tem Musicologia. Exatamente. É musicologia, mas com um nome diferente. Tá bem. Ciências Musicais. Então vamos ver a coisa num prisma comercial, como estávamos a falar, e na minha perspectiva, já desta tua, que é, estava-te eu a dizer que os festivais ultimamente começaram a ser direcionados a... Eu até lhe chamei ao festival, porque eu conheci o festival da Zambujeira do Mar no início, que não tinha nada a ver com o que é, e comecei a partir de certa altura a chamar àquele festival o ATL, para não dizer infantário, mas o ATL de concurso à cirrose, ou seja, fecham, os pais vão para o Algarve, deixam os putos na Zambujeira do Mar, fica a caminho e depois regressam e pronto, e eles vão tipo aqueles centros comerciais, tu tens um espaço para crianças, depois vais às compras e apanhas o filho. É mesmo isso, foste mesmo lá. É o que me faz lembrar, estás a ver? Aqui desania dos festivais. E que na altura que o festival começou, nada disso. Depois eu já ouvi dizer. E era rock puro. Claro, e só havia gente alternativa, gente que fora. Marilyn Manson e Lamb of God. Os filhos também. desse tipo de pais jamais iam a um festival. Jamais, não é? Pois. E era o único sítio onde os alternativos de todo o país se encontravam. Porque em Barrancos havia 2, porque em Alcácer havia 3, porque em Setúbal havia 20, porque, estás a perceber, mas não se conheciam.
Então os festivais, e esses todos, os poucos de cada terra iam todos. Não é? E chegavas lá e era o teu paraíso, porque afinal em Portugal existem 20.000 igual a mim. Exatamente. Exatamente, era precisamente isso. E depois começou-se a transformar noutra coisa, porque essa malta começou a ter filhos, começou a ter carreiras, a fazer a sua vida, e deixaram de frequentar. As músicas começaram a mudar, começaram a deixar de ser interessantes para essa geração que ficou um bocadinho presa nos anos 90, que foi muito rico, não é? A nível criativo e musical, a nível mundial. Depois as coisas mudaram completamente, porque entramos num novo milénio e entramos numa coisa a que eu chamo, e não só eu, a era minimalista, não é? Da música, onde se começou a fazer música com menos informação, e começou-se a fazer música. Isto tem tudo a ver com a cena do revival.